amigos do X-Play Business, aqui Fabiano Vergani, nesse programa que eu adoro, para falar de negócios, inovação, empreendedorismo e hoje no nosso quadro especial, Talentos. Com ele, Vicente Jeremias. Seja muito bem-vindo aqui à X-Play, Vicente. Oi, Vergani. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui no teu programa e vamos lá, vamos conversar. Vamos ver o que aconteceu com o Vicente Jeremias nesses anos todos aqui na Caxias do Sul. Olha, eu adoro esse moço aí, Vicente Jeremias, que está aqui conosco ao vivo aqui com vocês, presencialmente, né, para contar um pouco da sua história empreendedora. Esse nosso programa é um bate-papo, Vicente, muito descontraído, para falar de Vicente, da sua vida, sua caminhada empresarial, sua caminhada institucional, familiar, esportiva, porque eu estou sabendo que tu anda bastante de bike, vamos falar sobre isso hoje, mas me fala, da onde veio Vicente Jeremias? Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Explica para nós. Muito bem. Eu sou de Dois Lajados, Guaporé. Né? Olha só. E Guaporé e assim, ó, eu sou oriundo de uma família de 15 irmãos, lá da roça. E lá nós aprendemos com o meu pai, a minha mãe, coisas muito importantes, né? Além dos valores, né, da família, da honestidade, da sinceridade, nós aprendemos com o meu pai. O meu pai era muito caprichoso. Ele gostava de fazer as coisas bem feitas e exigia que a gente fizesse as coisas bem feitas. E lá nós se fazia todas as coisas. Comprava a enxada e fazia o cabo, comprava o machado e se fazia o cabo. E da minha mãe, a gente aprendeu desde cedo que a vaca não dá leite. Você tem que acordar às 5 da manhã, ir lá na estrebaria, amarrar o rabo da vaca para não te embostar, amarrar as pernas para não te dar coice, lavar as tetas e tirar o leite. Olha aí, então a gente nasceu lá na roça, numa família aí de 15 irmãos e tivemos aprendemos lá coisas bacanas. Vicente, quantos anos hoje você tem? 66 anos. 66 anos, estamos em 2026, né? Eu trouxe aqui algo que eu ganhei de uma empresa que eu adoro, casualmente, chamada Angesa, que faz parte da vida do Vicente, que foi o calendário 2025, que está aqui guardado na X-Play, porque conta a história justamente de um menino, né, que veio lá da roça e que de repente encontrou a metrópole. E eu vou te dar esse calendário aqui, pois o nosso bate-papo de hoje tem a ver com ele, Vicente, né? Com todos esses aprendizados que tu teve lá na sua infância de fazer bem feito com o teu pai, né? Da sua mãe te ensinar os valores muito importantes ali de como cuidar da vaquinha, porque se não cuidar, ela não vai dar o leitinho. Então, Vicente, tô te devolvendo algo que tu me deu há um ano atrás, porque quando tu me apresentou essa aula há um ano atrás, gente, nós estamos em 2026. Eu vi naquele dia que nós teríamos esse encontro com Vicente Jeremias no Talentos. Continua, Vicente, contando a tua história. Que emocionante, né? Então, lá em Dois Lajados, a gente trabalhava lá na roça e desde o início nós aprendemos a fazer processos. Por exemplo, uma safra de milho dá uma vez por ano. E aí a gente colhia o milho, guardava lá no galpão e tinha que durar o ano todo para fazer a farinha para polenta, para tratar os animais e para cuidar, para que a gente pudesse, porque o milho só vinha no ano seguinte. E com isso, nós trabalhávamos lá na agricultura, tudo era manual, nós não tínhamos energia elétrica. Então eu costumo dizer que nós morávamos num lugar longe de tudo e perto de nada. Muito bom. Longe de tudo. Eu faço coleções de frases. Longe de tudo e perto de nada. Longe de tudo e perto de nada. Então eu passei lá esse tempo até os 18 anos trabalhando lá na agricultura, e lá eu era muito
inquieto, eu era muito inquieto. E eu dizia, poxa vida, mas será que não tem outras coisas por aí que eu possa descobrir, etc, né? E já na época, eu colhia o pinhão, vendia na venda lá na mercearia, e eu comprei uma bicicleta de terceira mão, comprei uma bicicleta de terceira mão, e que hoje eu sou um ciclista e já na ideia oriundo já na época que eu curtia esporte, né? Cíclico. Mas aí chegou com 18 anos, eu fui para o serviço militar, servi o exército lá em Bagé. Aí mudou completamente a minha vida, porque lá Bagé era uma cidade que tinha 60 mil habitantes, tinha quatro guarnições, 4 exércitos, e lá no exército eu aprendi a coisa fundamental para um ser humano, que é a disciplina, que é a ordem, que é a organização. Então, aos 18 anos, tu sai do cuidado familiar, da colônia, do interior, né? Vai para cidade grande, porque Bagé é uma cidade grande, né? Tida como grande, em se tratando de Rio Grande do Sul. E aí começa-se outros aprendizados também, que aqueles do familiar. Tu falou ali, disciplina, ordem, hierarquia. Hierarquia, ordem unida. Mas lá no exército... Amor à pátria, tudo isso. Mas lá o que foi fundamental para mim, que eu desenvolvi 2 profissões. No primeiro semestre, eu trabalhei na garagem, cuidando das viaturas, me habilitei, fiz carteira de motorista, habilitação, e eu dirigi um caminhão lá de 3 toneladas. Levava os milicos lá para os acampamentos. Entendi. Então, desenvolvi já uma profissão de motorista. Claro. E no segundo semestre, eu fui trabalhar no cassino do sargento. Aí eu me desenvolvi a função de garçom, de atendente. Olha só. Entende? E já aos 18 anos aprendendo a servir, porque garçom serve pessoas. Então, essas 2 profissões que eu desenvolvi lá no Exército, elas foram muito importantes depois aqui na minha vida profissional, né? E que depois do Exército eu voltei para casa, fiquei mais 1 ano, 2 em casa, terminei o 2º grau, e aí lá em Dois Lajados eu já passei a exercer minha função de garçom, fazendo casamento, fazendo feira. Eu fazia feira aqui, tipo a Fenavinho aqui em Bento Gonçalves, certo. Fazia outras feiras da região. Certo. E aí, em 81, aí eu saí definitivamente de casa e fui para o mundo. Fui para o mundo, não. Fui para o litoral em Tramandaí para trabalhar de garçom. Trabalhei a temporada lá. A minha primeira carteira assinada foi como garçom lá no litoral em Tramandaí. Em 81. 81, né? E era um clube que se chamava Clube do Sargento da Brigada Militar. Ali já com 21 anos. Com 21 anos. Aí eu fiquei lá, e lá em Tramandaí, lá servindo as pessoas e escutando bate-papo, fazendo relacionamento, né? Claro. Desde então eu fui fazendo relacionamentos e isso me ajudou muito na minha vida profissional. Eu escutava a propaganda na televisão que tinha a Festa da Uva em Caxias do Sul, que reunia 300, 400 mil pessoas. E como eu era comissionado, 10%, né? Tudo que eu vendia eu ganhava 10%. Como garçom? Como garçom, eu digo, dá para faturar, né? Aí eu fiz a temporada lá, janeiro, fevereiro, e fevereiro de 81, a Festa da Uva sempre começa aí pelo dia 15 ou 20 de fevereiro, vim para Caxias do Sul trabalhar a Festa da Uva, tive uma temporada maravilhosa, foi uma das melhores festas da uva da época. Então, em 1981, há 45 anos atrás, Vicente Jeremia chega a Caxias do Sul. Chego em Caxias do Sul, me hospedo na Pensão Mioranza, que fica ali na tronca atrás da prefeitura. Entende? Olha só, cara. A Pensão Mioranza durou por muitos e muitos tempos e era muito famosa, ela acolhia muita gente que vinha dos interiores, etc. Muitas pessoas que construíram essa cidade como você passaram por lá. E aí eu cheguei em Caxias do Sul, em 81, tínhamos 130, 150 mil habitantes, né? Já era uma cidade
bem maior, grandona, né? E trabalhei na Festa da Uva, num restaurante chamado Café Society. Vocês deverão se lembrar aí. Saberão. Alguns cabelo um pouco mais branco. O Chimia, com certeza. O Café Society era um restaurante que ficava ali perto da rodoviária, na Andrade Neves, Claro. que tinha 3 ambientes. Ela tinha restaurante, pista de boliche e boate. Eu frequentei. Funcionava só à noite. Eu frequentei. Entende? E aí eu fiquei ali por uns 2 anos. Inclusive eu trouxe... E nesses dois anos, só Bergani, nesses 2 anos, eu de garçom já virei maître, né? Já comecei a criar um espírito crescendo de liderança. Foi né? crescendo, aprendendo e crescendo. Aprendendo, crescendo, envolvendo. E o seguinte... E guardando dinheiro. Economizando. Toda segunda-feira eu ia levar o que eu ganhava na semana no banco. Economizando e saber guardar. É. Cuidar. Ensinamento da mãe, na vaquinha. Cuidar. Crescendo, respeitando hierarquia, se comunicando, servindo. Mas aí da família Jeremia, que é bastante famosa em Caxias, né, e região da Serra, porque daqui a pouco vem falar sobre um restaurante, mas aí outro ícone também aí, seu irmão, Paulo, ele também não esteve como garçom, tu não trouxe esse cara para Caxias? O Paulo é mais novo que eu, então ele fez a mesma caminhada que eu fiz. Ele foi pro exército, no mesmo exército, na mesma companhia, né? E eu dei todas as dicas para ele. Você tornou garçom lá também? Só que ele entrou direto como garçom lá, porque tu já tinha feito eu tinha feito, e ele foi trabalhar no cassino dos oficiais, né? Um degrau acima, né? E aí, quando ele voltou do exército, ele foi direto para Tramandaí. Eu voltei para casa mais uns anos e depois que eu vim para Caxias. Mas voltando ao negócio de saber administrar as suas coisas, os seus recursos. Sim, como garçom no Café Society. Lá eu aprendi com meu pai. Meu pai era muito econômico, muito seguro. Né? Ele sabia que para ganhar dinheiro era difícil, né? Demorava. E eu aqui, quando vim aqui trabalhar de garçom, ganhava dinheiro fácil, vamos dizer, né? Comparado com o que nós ganhava lá na roça, lá na colônia, né? Claro. E para você ter uma ideia, Vergani, no primeiro ano, em 81, no final do primeiro ano, eu já compro o meu primeiro carro, Passat. E depois, no segundo ano, em 82, eu compro uma Brasília, uma Brasília 79. E depois esta Brasília e o meu conhecimento de relacionamento, de vendas, porque no restaurante você tem que ser vendedor, você tem que saber vender o melhor vinho, o melhor prato, tem que saber vender, né? Porque quanto mais vender, mais ganha de comissão, né? Então eu vivi nesse clima todo. E aí... Mas só um pouquinho, Vicente, só um pouquinho, que a gente também, obviamente... Houve algumas pessoas falando de Vicente Jeremia, ele mesmo em outras ocasiões, inclusive na Angesa. Tenho o prazer e o privilégio de estar orbitando essa empresa já há muitos anos, né? Ou quando a gente está ali em um restaurante do Grupo de Paolo. Mas eu sei que é difícil para aproximar aqui, né? Mas essa imagem, nós temos como se fosse aqui o Vicente... com aquele sorriso tradicional que quando a gente visualiza ele numa Câmara Indústria e Comércio, numa Federação, presencialmente, sempre alegre. Olha, eu não tive ainda e não gostaria de ter o desprazer de encontrar o Vicente e não dar uma boa gargalhada, porque ele é sempre essa pessoa alegre e feliz, mas esse sorriso... Tem algo que tu queiras nos contar a respeito desse sorriso? Quando eu cheguei no Café Society, cada garçom tinha uma praça, 7, 8 mesas, né? E eu tinha uma praça no meio do restaurante. Com o passar do tempo, fruto do relacionamento e do bom atendimento, porque eu fui um bom garçom. Aliás, eu fui um ótimo garçom.
né? Eu atendia Continua bem as sendo. pessoas. Continua? Porque tu continua servindo as pessoas. Eu fui um ótimo garçom na época. Hoje eu sou um ótimo empresário, vendedor, enfim. Mas na época, a pessoa chegava na portaria, quando o recepcionista abria a porta, eu só fazia assim, ó, a mesa está aqui, ó. Né? E aí abria aquele sorriso, que numa época eu fui apelidado de risadinha, né? Risadinha, risadinha. Né? Então Olha que imagem linda. Eu era simpático e isso cativava as pessoas e me ajudava a fazer relacionamentos. Né? Claro, amizades. Amizades, relacionamento. E esse restaurante, ele tinha uma clientela de um nível bem importante, né? Empresários, advogados, funcionários públicos, tinha um nível bem elevado. E eu me inseria no meio deles. Né? E com isso tudo, agora indo para o lado empresarial, né? Como eu já tinha um espírito empreendedor, né? Lá Sim. em Dois Lajados vendia o pinhão para comprar a bicicleta. E foi aprender a ser motorista, garçom. Motorista, garçom. E aí chega uma oportunidade de ouro nas minhas mãos para trabalhar numa empresa de cobrança. Eu tinha uma namorada que morava com uma estudante de direito, lá as duas eram estudantes de direito, e me trouxe a informação de que uma empresa de cobrança chamada Androne, na época, estava contratando um vendedor. Tá bem. E a característica principal, o requisito principal desse vendedor, que tivesse carro. E tu então, já tinha eu já tinha a minha Brasília, né? Entende? Fui lá, fiz a entrevista, logo fui aprovado e aí eu desenvolvi outra profissão. E nesse momento tu ainda trabalhava de garçom. Então, como é que foi? Isso é uma coisa muito importante, Vicente, porque em dias de hoje, só tem que ter uma profissão, etc. A gente vê em grandes centros, a gente vai nos Estados Unidos, as pessoas têm 2, 3 profissões e fazem com amor, Vicente. Naquele momento, garçom, à noite e durante o dia, iniciando a caminhada de cobrança. Então, eu passei pelo menos por mais 2 anos trabalhando de vendedor na empresa de cobrança e de noite eu trabalhava no Café Society. Então, passei a ter 2 rendas. Depois de uns 2 anos, aí eu me afirmei na cobrança, aprendi, me desenvolvi, fiz muitos cursos de venda, de gestão. Eu fiz um curso na oportunidade no Senac de auxiliar de escritório. E lá eu aprendi a fazer caixa, contas a pagar, receber, mas eu aprendi a fazer folha de pagamento. Eu fazia as guias de recolhimento. Nossa. E na empresa de cobrança... Isso em 84, 85, por aí. 84, 85, né? Porque depois não em 86... Não tinha quase nada informatizado ainda, era tudo analógico. Era tudo analógico, tudo manual. Tudo manual, só tinha uma calculadora e uma máquina Hamilton. Aprendizado raiz, como se fala. E aí, então, nesse momento aqui, na empresa de cobrança chamada Androne, eu tive um mestre, eu chamo ele de mestre, mas o meu patrão se chamava Jair Alípio Dreyer. Era um advogado, era um dos sócios da empresa de cobrança, e ele me ensinou tudo de cobrança. E eu também tive facilidade de pegar as coisas muito rapidamente. Então, Pausa. Vicentão, nós chegamos a Angessa. Quero que tome uma água. Eu tenho que falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui também, né? Das empresas Sicredi, Rodóio e Magnani. Aqui passando Rodóio, vai um grande abraço lá para o Roberto, para o Beto, né? Vamos esperar também agora aqui do Sicredi, vamos ver aparecendo o Sicredi, toda a galera do Sicredi que está sempre nos apoiando, né? Seja o Daniel, seja o Solon, obrigado pela aliança, pela parceria, sou cliente já também há mais de 25 anos. E também o nosso querido amigo Magnani, né? Vai chegar aqui o
Paulo Magnani. Paulo. Outra lenda. Aliás, o primeiro programa Talentos foi feito no outro estúdio, ainda no estúdio anterior aqui, com ele, Paulo Magnani. Hoje estamos aqui com Vicente Jeremia, nesse estúdio que tem toda essa iluminação aqui da Magnani. Inclusive, hoje está tudo verdinho aqui. Obrigado, Chimia, pois estamos recebendo um juventudista, Angesa, que é verde, claro, ele também é do Grêmio. Mas vamos lá. Então, 84, 85, se a Angesa está fazendo 40 anos, dia 2 de janeiro, estamos chegando em 86, onde quase tudo começou. Me fala, então, como começou essa tal de Angesa, Vicente? Muito bem. Fazendo uma linha do tempo, né? Então, 2 Lajados, Exército, Tramandaí, garçom, chegando em Caxias, Festa garçom, da Uva, Festa da Café Uva, Society. nessa cidade maravilhosa que eu adoro, Caxias do Sul. Que, aliás, né, antes que eu me esqueça, cidadão caxiense, né? Parabéns a Caxias do Sul, a Câmara de Vereadores reconheceu agora em 2025... 23. 23? 23. Poxa, me parecia que foi ano passado. Foi 2023. Vicente Jeremia é caxiense. Continua. Essa cidade que tu tanto ama. Eu recebi essa menção honrosa aí da Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul como cidadão caxiense, que muito me honra e me orgulha, né? Porque eu realmente amo Caxias do Sul. E a nós também. Então, voltando à linha do tempo ali, então, chegando em Caxias, me instalando na Pensão Miorança, depois eu fui para uma república de rapazes chamada Saudade da Mamãe, e essa república tinha presidente. Da mamãe é boa. Tinha presidente, né, para fazer toda a gestão da República. Nós morávamos em 8 rapazes e eu fui presidente por um ano, aprendi muito lá, pagar conta, receber as mensalidades, etc. E que depois me ajudou na vida profissional, inclusive. Claro, porque tem um ponto que nós vamos chegar em cobrança, né? Porque tu faz a gestão de dinheiro do teu cliente, né? Então, o cuidar, né, que a tua mãe lhe ensinou tão bem, esse curso que tu teve ali, tu citou no Senac, quando receber, quando a pagar, fazer folha de pagamento, depois ter sido ali no clube ali, né, na pensão Mioranza, fazer essa gestão entre os hóspedes, vamos dizer assim. Cara, tu tem que administrar o dinheiro dos outros também, isso é muitíssimo importante, né, porque tem algumas pessoas muitas vezes que se perdem, e aí a base familiar, educação, esse cuidado, isso é muitíssimo importante. Então, parabéns, Vicente. Pode seguir, seguir. E então, trabalhando na Androni, empresa de cobrança, como executivo de conta, como vendedor, fazia a captação das cobranças para depois o cobrador ir lá e cobrar. Venho 86. 86 nasce a Angesa, com 3 sócios. Como é que nasceu o nome? Um sócio era André, o outro era Jeremia, que sou eu, e o outro era Zabala. E aí que nasceu Angesa, Assessoria de Cobrança, fundada em janeiro de 86. E este ano... 40 completa anos 40 de Angesa. Anos. Então, nós começamos, tudo era manual, né? Claro. Tudo era manual. Mas você já com uma experiência ali de uns 3, 4 anos. 4 anos. Eu já tinha 4 anos de experiência. Já tinha clientes, já tinha uma boa basezinha. Então, nós fundamos a Angesa, eu e mais 2 sócios. Eu era o 5 em 1. Eu era comercial, administrativo, financeiro, cobrança, roteiro de viagem, e os outros 2 sócios, o André e o Zabala, eles eram cobrador, viajava nesse... Claro. Nós começamos fazendo cobrança nos 3 estados do Rio Grande do Sul. Nós atendíamos a indústria. Os carros eram fundamentais para fazer a cobrança de carro. Nós atendíamos na época a indústria, o comércio, e fazíamos aqui em Caxias do Sul a pessoa física, os lojistas. E aqui então nós tínhamos os motoqueiros que faziam a cobrança. Sim. Mas pensa que não tinha telefone,
não tinha internet, né? E nós locamos um telefone para começar o negócio, locamos uma sala de 50 metros quadrados, então eram os 3 sócios, mais uma secretária e mais um cobrador aqui em Caxias. Assim que a Angesa começou. E nós abrimos ali onde é que era a sede do Plídio Backendorf, ali na Guia Lopes, o Paraíso, edifício Paraíso. Ah, o edifício Paraíso. Ali que nós fomos para o Paraíso, né? Aquele verde ali, né? É aquele verde aí. Legal. E aí, a Angesa, ela logo foi ascendendo, ela foi conquistando clientes, ela foi se posicionando no mercado, nós fomos crescendo, se desenvolvendo, e depois de uns 2 anos, só que também, gente, também tem os desafios da vida, né? Tem os problemas. Depois de 3 anos, nós perdemos um sócio. Uau. Usar bala num acidente. Aí já deu um baque. Mas aí nós compramos a parte da viúva e tal, e eu e o André tocamos o negócio. E depois, mais adiante, em 93, 94, o meu outro sócio, que era um vacariano, o André, também não quis mais viajar e tal, e acabou saindo, aí eu comprei a parte, né? Então, quer dizer, desde 94 eu toco a Angesa solito, vamos dizer, né? Entendi. E a grande jogada da Angesa, a grande evolução da Angesa foi que em 94 a gente informatizou. Então, eu ia chamar exatamente esse momento aqui e você aproveitou, né? Porque um líder, ele precisa ter visão. Né? Muitos falam de Vicente Jeremia como visionário e eu o tenho como visionário. Eu realmente o tenho. Mas, independente do líder, ele tem que ter o controle de time, de momento, entender o que está acontecendo. Estamos hoje na era da tal da inteligência artificial, nós vamos chegar lá na Angesa com 40 anos, com inteligência artificial, mas aquele momento da história de mundo analógico migrando para o mundo informatizado, o Vicente teve essa visão de transformar a Angesa em uma empresa de cobrança informatizada. Aí que a gente se conheceu, mas como foi esse momento, como a gente se conhecia? Vamos contar as nossas histórias, que a gente tem umas boas aqui também. Vamos contar que tem história boa, Então, quando a Angesa informatizou em 94, nós compramos 3 computadores HP, e um tinha que ligar o outro, né? E aí comprei os equipamentos, comprei a rede Novell, e não conseguimos implantar a rede. Eis que um dia aparece um piá lá, né, 18 anos, chamado Fabiano Vergani. Né? Ele disse, eu tenho um problema aqui, né? Eu com a empresa de software, a Silver, né? Que nós não conseguimos instalar a rede, Aliás, deixamos aqui um abraço à Silber, ao querido Feliciano, por favor, teu grande amigo, parceiro. O Feliciano trabalha com a Angesa há 30 anos, né? Um baita parceiro. Da Silber Informática. Silber, fornece todo o sistema de cobrança, todo o software, há 40 anos que nós estamos com o Feliciano. Quero desejar um grande abraço para o Feliciano, para o Daniel, seu sócio, e aí a gente está junto nessa jornada. Foi ele que me apresentou a ti e a Angesa, mas continua aí, chega então, lá, aquele piá. O Feliciano chegou lá, me apresentou o Vergani, e aí eu estava lá na minha sala, trabalhando no computador, e mais 2 computadores, outro na sala do lado, outro na recepção. Estou trabalhando aqui, contabilizando, e daqui um pouco eu enxergo o outro computador, né? O outro computador eu consegui enxergar. Foi um dia bacana. Aí eu saí da sala, fui lá, dei uns berros, uns gritos, né? Dizendo, você conseguiu! Fiquei feliz da vida, né? Da grande solução que o Vergani nos trouxe na época, né? E com essa informatização, nós passamos... Mas teve uma coisa bacana, Vicente, que eu vou contar nesse mesmo dia, porque aqueles equipamentos HP que você adquiriu tinha um teclado maravilhoso, super macio, eu lembro como se fosse hoje. O Vicente sempre foi muito
perfeccionistas nas coisas que ele sempre se propôs a fazer. Ele tem o cuidado, cuida bem do carro dele, cuida bem do computador dele, e o teclado já tinha que ser um ABNT naquele momento com cedilha e acentuação. Cara, ninguém tinha aquilo naquele momento no Brasil, era todo mundo com o teclado, aquele americano, essa geração agora só pegou com cedilha. E para configurar o sistema operacional, e aí o Vicente, olha, para ver se tu é bom mesmo, tu tem que me configurar esse teclado, né? eu já tinha feito isso, né? Nas ciências da computação na UX, como é que eu vou, né? E aí fui dar uma pesquisada ali, foi mais umas 2 horas, e a gente configurou aquele teclado, só que o desafio de configurar não foi tanto, mas é que o sistema utilizava bastante a memória RAM na época, né? O pessoal de tecnologia sabe, mas a gente conseguiu fazer que mesmo configurando o teclado não se perdesse memória para poder rodar o software do Feliciano, e assim nasceu essa parceria e amizade até hoje, que eu tenho a honra de dizer com o Vicente. Mas continua, esse momento de informatização foi porque parou de ser aquela cobrança, digamos assim, somente de visita com as motos, né? Cobrador presencial na casa do cliente, e começou a se fazer por telefone. E aí, telefonia junto. Então, imaginem que você ter uma operação toda manual e daqui um pouco você contabilizar no computador, que vai gerar o borderô de liquidação, que vai gerar a prestação de conta, que vai gerar as devoluções. Então, quer dizer, deu muita agilidade no nosso negócio. Foi para um outro patamar. Fomos para outro patamar, sem sombra de dúvida. E aí, nós já estava fazendo cobrança em todo o Brasil, todo o território nacional. Nós chegamos a ter 18 Uno Mille viajando nesse Brasil de Deus. Toda a nossa cobrança era feita pessoalmente, com negociação com cheque pré-datado, composição de 20 cheques pré-datados, 30, era a época do cheque pré-datado, era uma festa, né? E com isso, com a informatização... Isso década de 90, iniciando 2000. Já era, está próximo de 2000, né? E aí a nossa vida ficou muito melhor, porque nós passamos a ter um controle mais interno, entende? Antes, controlar 18 cobradores nesse Brasil de Deus não era fácil. Tinha que ter muita resiliência. E nós, com isso, veio a internet, veio o telefone, à vontade, mais telefone, e começou a chegar o celular ali em 2000 e tal, já começou o celular. 94, 95, mas começou a ter esse acesso para os cobradores também. Porque daí tu conseguia comunicar remotamente, o camarada lá com notebook, alguma coisa assim, descarregando já informatizado, tudo isso. Nós já estávamos com a internet. Com a internet, já a coisa melhorou muito. Mas o que foi significativo, que nós começamos a formar uma equipe interna de negociadores. Então vocês imaginem, um negociador fazia 5 visitas por dia viajando. O negociador, via telefone, fazia 30, 50. Então, nós começamos a ganhar produção em escala. Claro. E com isso passamos a reduzir o custo e oferecer um serviço para o cliente mais barato. Mais rápido. Mais rápido e mais eficiente. Né? E aí que foi a grande... eu diria que a Angesa teve várias ondas, né? Teve a onda do manual, depois da informatização, depois a vinda da internet, do celular, e depois dos 2000 em diante, 2002, 2003, 2004, com a vinda do Plano Real em 2004, com a estabilização da economia, nós crescemos 20%, 30% ao ano. Né? Porque, voltando um pouco à história, nós tivemos na década de 80 até 90 inúmeros planos econômicos, né? Inflação que chegou a 80%. Não era fácil administrar uma empresa com esses solavancos, né? Altos e baixos. Né? Então, gente, com a informatização, com a vinda de tecnologia, a Angesa passou a decolar, crescer. E aí... Mas, Vicente, aqui eu também preciso fazer uma referência a ti, né? Porque, de novo, né, o líder tem que ter essa visão, né, esse espírito empreendedor. Você é um empreendedor,
não é somente espírito, pode ter sido lá no seu início, mas você é um empreendedor nato que não mede esforços para evoluir. Eu falo isso sendo um profissional de tecnologia, conhecendo o Vicente aí nos últimos 30 anos, tive o privilégio, a honra de poder colaborar, né, na informatização dessa empresa, mas sempre que sai algo novo, o Vicente vai lá, vai fazer as suas leituras, participar de feiras, de eventos, e como eu posso trazer isso para a Angesa? Como a Angesa pode capitalizar isso para entregar mais e melhor para o seu cliente, Vicente? Então, a nossa trajetória ela foi pautada em estar atento à evolução. Então, o que nos manteve no mercado nesses 40 anos foi que a gente estava sempre ligado nas coisas novas que vão acontecendo, na nova tecnologia, nos novos modos operantes, e isso nos deu visibilidade no mercado, no sentido de que nós somos uma empresa que tem credibilidade no mercado. Porque você imagina, nós estamos cuidando do dinheiro de terceiro. Eu recebo as duplicatas para cobrar, eu recebo as cobranças e eu tenho que prestar conta desse dinheiro para o nosso cliente, né? Então, essa credibilidade, ela se solidificou na Angesa e nós, cada vez mais, estamos buscando mais mercado. E a Angesa hoje, ela está... a grande... Vicente, aqui, ó. Nós estamos em 2026, aqui na minha linha do tempo você já está em 2010, 2012, e agora tem que ter um outro ingrediente aí nessa caminhada empreendedora, né? Onde surgiu nessa caminhada crescimento, entendi, com o uso da tecnologia, mas de Paulo na vida do Vicente, já estava ali em paralelo com o Paulo, teu irmão, mas quando foi essa conexão? Porque hoje a Angesa, vamos dizer assim, o grupo Angesa, o grupo Vicente Jeremia, vamos dizer assim, tem dois negócios, que é a Angesa e também as 4 lojas de Paulo de Caxias e a de Torres. Quando é que surgiu a de Paulo na sua vida? Na tua vida? Eu falei que eu fui garçom, né? Sim. Então, quem é atendente sempre, né? E o Di Paolo, ele surgiu em 97, aqui no Shopping Iguatemi. Na época era Giuseppe. O Giuseppe nasceu ali entre Bento e Garibaldi. Giuseppe. A segunda loja veio para o Iguatemi de Caxias do Sul. E eu, na época, eu já tinha Angesa há 10 anos. Né? 10 anos que eu tinha Angesa. Então, eu já administrava uma empresa a nível de Brasil. E aí eu fui convidado pelo Paulo para fazer a gestão desse empreendimento aqui no Shopping Iguatemi, porque ele dá com do teu irmão, que tu também deu a letra para ele ser garçom lá em Bagé, que foi para Torres, festa da uva. Aí ele me convidou aí para fazer a gestão do Giuseppe barra Di Paolo, vamos dizer assim. Que agora depois se transformou em Di Paolo. E ali no Iguatemi, o Di Paolo, o Giuseppe, na época, ele teve uma grande visibilidade. Porque você imagina, um shopping grande no interior do estado, claro. Teve uma grande visibilidade e a grande expansão do Giuseppe, na época, passou por Caxias do Sul. Tanto é que a gente tem 4 lojas hoje em Caxias do Sul. E depois de um tempo... 2 no Shopping Iguatemi, hoje Shopping Viládio, porque esse shopping, ele nasce lá em 96... Lá em 96, você pôs ali em 97. Eu lembro-me porque eu também estava por ali, mas pode continuar, então. 97 porque o shopping veio em 96, mas nós abrimos em 97, Entendi. No início de 97. E aí, o Giuseppe, ele ficou com essa marca por 14 anos, depois que virou Di Paolo. Mas... Caxias do Sul aconteceu a grande expansão do Di Paolo, que fortaleceu a marca, foi divulgada, claro. E depois fomos para Gramado, fomos para Porto Alegre, fomos para Santa Maria, fomos para o Brasil. E o Di Paolo hoje
tem 21 restaurantes e mais 12 expresso. E para vocês terem uma ideia, senhoras e senhores, nós servimos... Os nossos internautas. Nossos internautas. Nós servimos em 2025... Fala aqui, ó, fala para os nossos internautas aí quanto foi servido. O Di Paolo serviu em 2025 1.350.000 refeições. Nossa! Nós hoje chegamos próximo de 1.000 funcionários, espalhados em 5 estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E vai chegar logo em Brasília. Então, o Di Paolo teve um crescimento e uma evolução muito grande, e isso se deve ao nosso CEO, aí, o Paulo Jeremia, que é um talento e é uma pessoa intensa, visionária e gosta de crescimento, audacioso, enfim. Construímos essa grande marca que está espalhada nesses 5 estados. Quem que não conhece o Di Paolo, quem não teve o privilégio e o prazer, né, de comer bem, né, nesses restaurantes? Então o Di Paolo é a comida da nona, né? É o galeto ao primo canto, massas, 5 tipos de massas, o queijinho adorê, a polenta, a sopa de capelete, né? E temos o expresso, que é o prato montado, e Vicente, né? E aquele... serve várias outras carnes. Aqui, né? É bem assim, a gente vai passando por cima, daqui e dali. Mas e aquele Di Paolo da 18, né? Porque aquele é um Di Paolo diferenciado. Quantos daquele temos no Brasil? Porque hoje Caxias do Sul tem aquela loja do 18 do Forte, eu vou deixar o Vicente falar, mas ali tem grelhados, ali tem tudo, né? Nós temos 2 lojas que tem galetos e grelhados. Aquela lá em Bento Gonçalves, lá na Pipa, e a loja aqui da 18 do Forte. A loja do 18 Forte. Essa é uma loja que foi feito um prédio específico para o restaurante, uma loja bonita, bem apresentada, e ali nós servimos, além do galeto, nós servimos os grelhados, que é a picanha, o entrecô, o filé. E tem 2 na rede. 2 na rede. Em rede. Caxias e o outro? O outro em Bento Gonçalves, lá na Pipa. E a última loja, onde foi aberta? E o seguinte, e dentro dessa filosofia de trabalho, de expansão, de progresso, de desenvolvimento e de crescimento, nós acabamos de inaugurar em Torres, no Rio Grande do Sul, na mais bela praia do Rio Grande do Sul, o Di Paolo, que é também uma proposta semelhante dessa de Lourdes, que lá também foi feito, lá nós temos um prédio de 900 metros quadrados, mas, Vicente, 2 andares. Eu preciso citar aqui, o pessoal está me lembrando, os patrocinadores, né? Então estamos aqui trazendo o Sicredi, que é patrocinador, mas principalmente Paulo Magnani, que também está em Torres, também é nosso parceiro aqui. Eu tive o privilégio de me cruzar com esses 2 moços, Paulo Magnani e Vicente Jeremia, na Mercopar 2025, e ali eles começaram a falar de oportunidades em Torres. O Vicente me abre uma loja lá, estão juntos nos negócios lá, um comprando do outro. Ele me passou uma mensagem há 2 semanas atrás: tô aqui em Torres, na Di Paolo aqui, manda um abraço pro Vicente. Então vocês abriram agora, 2025, dezembro de 2025, mas em 2026 temos Di Paolo em Torres com Vicente Jeremia. Muito bem. E pro Paulo Magnani, manda um abraço para ele aí. Paulo Magnani, obrigado. Um grande abraço para ti aí. Eu sei que você já nos visitou lá no Di Paolo de Torres, né? Estamos juntos na jornada aí. Mas o meu negócio no Di Paolo, ele está inserido aqui em Caxias do Sul. Então, eu sou sócio dessas 4 lojas de Caxias, ajudei a fazer essa expansão. A loja da 18 do Forte, eu me dediquei muito nessa loja aí do início ao fim, na construção e no desenvolvimento, e eu faço a parte administrativa e financeira, né? E Torres era o meu grande sonho, a minha praia preferida, né? Era o meu grande sonho. O segundo domicílio, né? Segundo domicílio. Podemos dizer assim, né? Quem sabe é segundo domicílio. Eu vivo bastante tempo em Torres.
E lá nós fizemos... Quem faz o que gosta tá sempre de férias, então se tu tá em Torres, por que não andar de bike? Eu quero ouvir um pouquinho, mas vamos trabalhar um pouquinho de garçom também ali no Di Paolo, na beira do Mampituba. Fala da loja 2 andares, que ela é magnífica, Vicente. O projeto de Torres realmente é magnífico. É um projeto magnífico. Um projeto ousado. Esse projeto, ele recebeu uma acústica muito boa. Ele tem um paisagismo, 2 andares, um paisagismo olhando para o Mampituba, olhando para a praia. E lá ele também recebeu uma decoração e nós temos uma mesa lá muito elegante, com uma prataria diferente, pratos pretos. Temos que conhecer. E, enfim, um ambiente bacana e uma mesa muito elegante. E lá nós temos as 2 operações. Nós temos a sequência de galeto e nós temos também o Dipa Expresso. Que é o Expresso. Que o Expresso está virando Dipa. Então, se eu estou lá na praia, poxa, quero queimar o meu almoço, posso sair tipo 1h, 1h15, passo ali no Dipa, pego o meu Expresso e vou para casa. Isso aí. Não, vai para casa ou almoça lá, né? Almoça lá. Sim, mas aí tem um restaurante, tem um Expresso. Tá. Então você pode comer o pratinho lá, né? E Vicente, para aqueles empreendedores de Caxias do Sul, que todos amam Torres aqui, né? Nós, gaúchos, amamos Torres, mas em especial aqui na Serra. Mas se eu quiser fazer uma convenção, tem uma empresa, X-Play. A X-Play tem sua empresa, quer fazer uma convenção entre os gestores, entre os supervisores, ou todos. Tem espaço para a gente fazer isso em Torres ali? Muito bem. Esse nosso negócio de Torres, ele tem 2 ambientes. Então, nós temos a sequência, que servimos no primeiro andar, e temos o Expresso, que a gente serve no segundo andar, né? Mas nós temos no segundo andar, nós temos espaço para eventos. Então, nós vamos fazer eventos, casamento, aniversário, formatura, treinamento de empresa, convenção de empresa. Inclusive, na sexta-feira passada, nós já fizemos um grande evento com uma construtora lá de Torres, R. Dimmer, do meu amigo Rodrigo, né? Já fizemos lá um encontro lá de 80 pessoas, e esse encontro foi prestar uma homenagem para os corretores de Torres. Olha só. E, inclusive, lá eles têm uma prática bem bacana, que eles fazem uma homenagem e dão um troféu para o vendedor que mais vendeu imóvel para aquela empresa, no caso. Então, inclusive, bacana. Foi um amigo meu premiado lá, o tal de Jorel lá, que ganhou o prêmio de melhor vendedor da R. Dimmer, né? Estamos fazendo E Vicente, vamos lá. A gente já está se encaminhando para o final aqui, porque, nossa, realmente contar toda essa história é muito bacana, né? A gente começou lá em 2 Lajeados, né? Fomos para o quartel, motorista, né? Garçom, Tramandaí, Festa da Uva, veio a Angesa, já trouxemos também toda a inovação da Angesa, trouxemos o Di Paolo, 1, 2, 3, 4, 5, agora em Torres, ele trazendo todas essas novidades. Aqui para a gente fazer um fechamento nos negócios, porque ainda eu tenho que falar do social, eu tenho que chegar no institucional, na tua representatividade, trabalho que tu tanto faz para Caxias do Sul, mas também para a sociedade. E aí tem que fazer um fechamento da Angesa, assim, né? Tu chegou, explicou como estamos enquanto Di Paolo. Mas em Angesa, né? Os últimos 3 anos, 5 anos, todo esse desafio de mundo, né? Que saiu do informatizado e entrou no digital. Como é que estamos na Angesa e no ano de 40 anos? Muito bem. Então a Angesa completou 40 anos. Nós hoje temos 3 unidades de negócio em Caxias do Sul, Porto Alegre e Campinas, São Paulo. Nós atendemos o Brasil todo, fazendo recuperação de créditos vencidos. Nós temos 110 colaboradores distribuídos nessas 3 unidades. E o nosso negócio é recuperar créditos vencidos. Isto é, nós atendemos a indústria, nós atendemos os distribuidores, nós atendemos atacadista, nós atendemos alguns bancos e nós atendemos a pessoa física, o ensino,
né? O ensino, nós atendemos plano de saúde, setor de saúde, plano de saúde, hospitais, e nós temos uma trajetória pautada no desenvolvimento de pessoas. Nós temos uma equipe muito bem treinada, né? Isso faz uma diferença enorme. E nós fazemos cobrança em todo o Brasil, né? Nós temos alguns segmentos que nós somos mais fortes, que é o setor da bebida, dos alimentos, da indústria no geral, e nós gostamos muito. E assim, gente, não se faz nada sozinho. Uhum. Nós fazemos as coisas com as nossas equipes. E as nossas equipes, elas conseguem dar um resultado maravilhoso para os nossos credores. Então, eu estou muito feliz com esses 40 anos, porque a gente conseguiu fazer a empresa evoluir, crescer, mas não perdendo a sua característica, que é de credibilidade, de sustentação do negócio. E lá na Angesa, nós já estamos vivendo há 5 anos um processo de sucessão, estamos fazendo a sucessão, que isso vai dar perenidade, perpetuidade no nosso negócio, que daqui um pouco eu vou sair do executivo e a minha sucessora, Karine Jeremia, que já estamos na sucessão bem avançados, evoluídos, né? E temos lá também um conselho constituído, conselho consultivo, que o Vergani faz parte do conselho, o Vergani e o nosso Ragazon, e queremos cada vez mais nos posicionar no mercado como uma empresa de cobrança, de recuperação de crédito, que executa o seu trabalho com maestria e com eficiência e foco no resultado. Esse é o nosso legado. Olha, esse último ano, né, 2025, eu tive, como já citei algumas vezes, o privilégio, né, de estar com o time da Angesa, com as pessoas da Angesa, e posso aqui afirmar para os nossos internautas que o que o Vicente está dizendo eu pude observar, né, também colaborando lá e vendo principalmente o cuidado, né? Ele falou lá da mãezinha dele, do cuidar, de como as pessoas são cuidadas na Angesa. Isso tem as digitais do Vicente e muito da nossa querida Karine Jeremia também, que está nesse processo, né, de sucessão, mas ela não é apenas 5 anos que ela está na Angesa, ela está há muitos anos na Angesa, desde do seu início profissional, conhece muito a Angesa e vocês estão no caminho certo, né? A nossa missão lá, enquanto conselho, tá? Além de trabalhar a governança, compliance, sucessão, que aqui foi dito, né? Mas também a inovação, também a questão do digital. Gostaria que tu fizesse um fechamento, né, do que a Angesa está investindo, fechamento enquanto Angesa, depois eu quero voltar para falar um pouquinho de Vicente também, Ciclista, Torres e o Social, Federação, o SIC, mas a Angesa, no seu momento de tecnologia e de investimento no digital, esse grande salto que vem por aí em 2026. Nós estamos investindo maciçamente na ampliação da nossa infraestrutura. Hoje nós estamos com 3 escritórios, Caxias, Porto Alegre e Campinas. Em Caxias nós temos um andar e estamos agora com outro andar que estamos fazendo a reforma ali para melhor atender os nossos clientes e dar mais qualidade de vida para os nossos colaboradores. E o grande investimento que nós estamos fazendo é na tecnologia, na busca do IA, a inteligência artificial, mas o que é mais relevante no nosso investimento é formação de pessoas, porque nós, mesmo com a tecnologia e a inteligência artificial, etc., nós ainda precisamos e dependemos do ser humano. Nós precisamos do bom negociador, nós precisamos de pessoas que esteja gabaritado para executar a cobrança, porque nós vivemos um momento bastante diferente, eu diria, porque
as pessoas elas têm que ser abordadas de uma forma simpática, acolhedora, para que a gente possa fazer a melhor negociação possível e que a gente possa recuperar o cliente. Porque a nossa missão é recuperar o cliente inadimplente, para que ele volte a comprar. Né? Então, vamos fazer uns investimentos em software, de tecnologia, e eu estou muito esperançoso com 2026. Né? Aliás, eu tenho muita esperança, né? Mas esperança do verbo esperançar, né? Quem vai atrás, quem busca, etc. Não do esperar que as pessoas te dêem as coisas, né? Olha, Vicente, parabéns pelos 40 anos da Angesa, né? Em 2026. O ano passado, se eu não me engano, foi os 30 anos do Di Paolo também, essa grande entrega, essa grande família, Jeremia, né, que tanto nos orgulha aqui, a todos os colaboradores da Angesa, a todos que estão por lá, os que já passaram, que ajudaram a construir essa grande empresa, tijolinho por tijolinho, né? E essa parte de infraestrutura de tecnologia que vai avançar bastante, como o Vicente falou, já estão nas nuvens, né, em cloud há mais de 5 anos, tem a inteligência artificial ali, todas as plataformas omnichannel, né, permitindo ao cliente credor, cliente devedor, tendo acesso a qualquer horário, em qualquer momento. Então, parabéns em relação a Angesa. Mas preciso aqui fazer um fechamento, começou com ele, Vicente Jeremias, de onde surgiu, de onde veio, de 2 Lajeados, e que hoje vive um belo momento de vida, cuidando da sua saúde, da sua bike no final de semana, sempre postando ali nas redes sociais, e esse trabalho social, não apenas de empregar mais de 100 funcionários pela Angesa, mais de 1.000 pelo Di Paolo, isso já por si só é sim um trabalho social muito grande para o nosso país, mas ele, além disso, se dedica de forma voluntária à sua SIC, que ele tanto ama, a Federação também. Fala um pouquinho para nós a respeito disso, a sua Torres e a sua bike, para a gente fazer um fechamento aqui, Vicente. Com relação ao social, a gente faz no Di Paolo 2 ou 3 noite beneficente para a entidade como a Pátina, como o Banco de Peruca do Hospital Geral, para os parceiros voluntários. Enfim, a gente, desde o início que nós viemos para Caxias, nós fazemos isso. 1 ou 2 noites beneficentes para algumas entidades, para arrecadar recursos aí, para minorar a vida aí das pessoas e dar uma vida melhor. Nesse tempo todo, eu participo de algumas entidades, tipo a SIC aqui, de Caxias do Sul, como voluntário. Também participo da Federação como voluntário, como representante da SIC Caxias. E isso me faz um bem enorme, esse relacionamento e esse desejo de ajudar, né? De contribuir para que a gente possa ajudar as comunidades, as entidades, para que a gente possa, no fundo, fazer aquilo que o nosso governo não tem braço para fazer, né? Então, a iniciativa privada, os empresários, nós se dedicamos muito para essas causas de ajudar as pessoas mais necessitadas. E eu, nessa trajetória, que lá em 2 Lajeados, comprei uma bicicleta de terceira mão, né? Voltando agora para cá. Eu curto muito o esporte de ciclismo, gosto muito de pedalar com os amigos, porque eu vejo que o pedal ele te tira do teu dia a dia, dos teus afazeres, e além de fazer um exercício bacana, ele ajuda muito para a mente, né? Que lá numa pedalada lá, a gente se inspira para fazer muitas coisas aqui nos nossos negócios. Então, eu tenho curtido muito isso. E, Vergani, indo para o fechamento, eu gostaria de deixar uma mensagem para os nossos internautas amigos. Gente, sonhe, mas sonhe alto. Nunca deixe de aprender, de evoluir, de crescer. Tenha uma boa governança nas suas empresas, pautada na inovação, e tenha a visão, o desejo
de ter perpetuidade, longevidade, né? Porque a gente sabe que ficar no mercado por muito tempo não é nada fácil, né? E como legado eu gostaria de dizer que, gente, fale bem e acredite. Fale bem da sua empresa, fale bem da sua cidade, fale bem do seu país, fale bem das pessoas, acredite nas pessoas, acredite nos projetos e que nós vivemos numa cidade de Caxias do Sul com muitas oportunidades, né? E 2026 eu entendo que vai ser um ano bom, vai ser um ano que muitas oportunidades vão surgir e a gente tem que ficar atento a elas. E Caxias do Sul, a cidade que eu amo, que eu adoro, que me acolheu há 45 anos atrás, eu sou muito grato. Muito obrigado. Nossa, foi maravilhoso esse bate-papo aqui. Estamos batendo 60 minutos, com certeza teria mais 60 minutos. Mas, Vicente Jeremia, também vou fazer aqui meu fechamento contigo, te agradecendo, né? Dizer que você é uma inspiração para todo empreendedor, para os caxienses aqui. Mais uma vez, parabéns, Angesa, vida longa, Angesa, parabéns de Paolo, vida longa de Paolo. Nós aqui da X-Play estamos honrados com a tua presença, né? Vou fazer meu fechamento, agradecendo os nossos patrocinadores aqui, citando os queridos amigos do Sicredi, o pessoal da Rodóio, o pessoal do Magnani, toda a nossa equipe aqui da X-Play, aqui o Chimia está aqui, a assessora também de marketing da Angesa está aqui conosco, a Bruna aqui acompanhando o querido Vicentão, como eu o chamo, né? Vida longa a ti, continue essa caminhada com muita risada, transmitindo a todos muita risada. Vamos fechar aqui dando uma boa risada aqui, Vicente. Chimia, põe nós aqui, ó. Muito obrigado, Vergani, pela oportunidade. E como eu costumo dizer, eu não quero ser feliz sozinho, eu quero ser feliz junto com vocês. Aê! Aê, Vergani!